Boa noite, boa noite. Que a doce e gloriosa presença do Espírito Santo esteja no coração de cada um de nós. Eu sou o pastor Bruno Roberto Ramos e trago uma palavra nesta noite para os nossos corações. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Adão é Cristo, é o título. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluias. Sobreveio a lei para que, ao voltar-se a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, ou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesta noite, eu quero que você entenda que a salvação é um presente de Deus. Não que merecemos ser salvos, mas vamos ser salvos por Ele, pelo seu ato, pela sua atitude de não ter pecado. É muito lindo isso, né, meus irmãos? Por quê? Porque muitos pregam que vão ser salvos por não comer ou por não beber algo, por não fazer ou por fazer algo. E não tem nada relacionado sobre isso na palavra de Deus. A verdade é que quando o Espírito do Senhor desceu do céu, quando Jesus voltou para o céu, ele enviou o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo? Quem almeja, quem quer se separar, quem quer não se misturar. Porque não dá para receber o Espírito Santo querendo viver as práticas da natureza do homem antigo, do velho homem. Por exemplo, o homem Adão pecou. E nós nascemos, fomos gerados do começo de Adão e Eva, então já nascemos no pecado.
Mas o que nos faz nos tornar santificados foi o ato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele ali na cruz se entregou por toda a humanidade. Há de ser que existem pessoas que não conseguem entender. Talvez você que está vendo esse vídeo, mas um pastor com camisa de time. Pois é, por isso mesmo que eu pus a camisa do time. Eu torço para o Cruzeiro, aqui em Minas Gerais. E não acho pecado nisso. Por quê? Porque desde quando eu não vou, porque eu fui ao estádio quando eu era criança ainda, com um ex-patrão meu, mas desde quando que eu não vá a um estádio de futebol para prejudicar o meu próximo, para fazer maldade com as pessoas, quando eu vou ali para torcer, para me divertir, para me descontrair, né? Para mim ali ter um momento de lazer, que pecado há nisso? Qual o pecado que Cristo vai nos condenar diante de uma diversão que é o futebol? Por exemplo, a torcida do Atlético Mineiro, os torcedores, não são eles todos de Deus? Do América Mineiro aqui em Minas Gerais, do Cruzeiro Esporte Clube, não é verdade? Aliás, todas as torcidas, né, do Brasil e também do mundo são almas, são vidas, são pessoas que Deus as ama e sempre amará. Por quê? Porque são pessoas especiais, pessoas a qual o Senhor trouxe a este mundo com propósitos diferentes. Há de ser que tem aqueles que não têm a percepção, não têm o temor a Deus, o Espírito Santo, que vão ali e bebem e faz isso e faz aquilo outro e acabam se desequilibrando. Mas não há pecado no futebol. O futebol é uma diversão, né? Uma prática de esporte muito honrosa, muito bonita e tem dado muito trabalho, né? Muito emprego para as pessoas. E você que vá no estádio, vai com consciência, vai para divertir, vai para honrar Deus, não é verdade? Já pensou ali o estádio de futebol inteiro glorificando o Senhor antes de começar o jogo, como já fizeram muitas vezes, né? Já pensou aquele estádio, porque quando canta ali o hino do time ou da seleção brasileira ou o hino nacional, é engraçado, né, que todos os jogadores no vestiário, eles oram, Pai Nosso, os que são católicos, Ave Maria e tal, mas imagina aquele estádio lotado de tanta gente, todos ao mesmo tempo, cantando o Pai Nosso que estás no céu, né, fazendo uma oração, e o Senhor Deus do céu se agradando. Como será? Como vai ser emocionante, né? Como vai ter agora na virada do ano, né, os irmãos batistando, vai ter lá a virada do ano com muito louvor, muita palavra, e vai ser muita maravilha, que é assim que Deus faz. E Ele está sendo glorificado no nosso meio. Mas voltando aqui para a palavra, quando a palavra de Deus diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Na verdade, o versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que, ao voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A verdade é que quando o Senhor Jesus, ele liberta o endemoniado de Gadareno, eu costumo dizer que nasceu ali, né, uma igreja através da vida dele, do testemunho dele e daquilo que o Senhor Jesus fez por ele. Da mesma forma com a mulher do fluxo de sangue, que já tinha gastado toda a sua fortuna para ser com os médicos e não conseguiu a cura, mas ela determinou tocar na orla do Senhor Jesus e tirou virtude do Senhor Jesus. Então, quando ela tira virtude ali, ela tira poder e se torna uma missionária, né, ali na cidade onde ela mora, e um testemunho para a glória do Senhor. É isso que essa palavra quer dizer. O mais vil pecador, seja ele, né, uma pessoa ou que quer que seja, porque Deus não faz acepção de pessoas, para Deus não há um melhor do que o outro, todos somos iguais,
apesar que temos condições diferentes de viver, né, financeiramente, outros aparentemente, e assim vice-versa. Mas o Senhor, Ele tem demonstrado que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quando o homem está no caminho do pecado, da maledicência, né, da iniquidade, que ele toma uma decisão de receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele desce sobre o homem e o limpa, e o transforma, e tira todo o carrapicho, e tira todo imundície, e faz aquele homem um diamante. Meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo, ele tira o homem, ele consegue tirar a imundícia do pecado do homem e colocar o brilho de Deus. A verdade é que Jesus, ele resgata o homem lá do lixo e coloca no meio dos príncipes. E os príncipes vão ouvir da boca daquele que estava no lixo, numa situação diferente, como a glória do Senhor abundou na vida dele. Porque a glória do Senhor não é poder financeiro, a glória do Senhor é ter a presença do Espírito Santo dentro de você. É saber que por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, Deus é com você. Deus é que te fortalece. Deus é que te dá força para suportar todas as lutas, perseguições, ataques, né, dardos inflamáveis do inimigo, né, forças espirituais do mal que vem para quê? Para te fazer desanimar, desacreditar que você é um homem, é uma mulher de Deus. Aí quando você entende isso, você se posiciona e fala: não, Satanás, eu sou um servo do Deus vivo, eu sou uma serva do Deus vivo e eu resisto à sua força, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Aí você vê que o inimigo, ele não suporta e foge da sua presença, porque ele sabe que o fogo do Espírito Santo que está na sua vida vai lhe queimar, vai lhe destruir, vai lhe consumir. Aí ele tem que bater por retirada, ele não suporta, porque o Deus de Israel que mora dentro de você, que é o templo do Espírito Santo, já abundou a graça do Senhor sobre você. Aí o maligno não lhe toca. E quando as pessoas vêm olhando de uma forma diferente, elas olham e falam: mas era cego de nascença e agora está enxergando. Quem fez isso? Foi Jesus de Nazaré. Foi o homem chamado Jesus de Nazaré. Sim ou não? Ele é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente tudo aquilo que pedimos, que pensamos e que imaginamos. Esta palavra de Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Você põe ela no seu coração, porque foi por causa do pecado de Adão que nós herdamos o pecado. Mas por causa do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, nosso irmão mais velho, ter obedecido e ido até a cruz, nós somos justificados pelo nome de Jesus de Nazaré. Que Deus te dê uma noite abençoada, que o Senhor te ilumine e te guarde, que o Senhor te proteja e nunca se esqueça, o seu irmão mais velho conta com você. Então obedeça. Obedeça a voz do seu irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito. Nele nós podemos confiar, que Ele jamais vai nos desamparar. Ele é fiel em todo tempo. Deus te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria, que o Espírito Santo resplandeça no seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Boa noite. Com licença.